Seja bem-vindo ao meu canal em Reforma. Eu sou o John e nós aqui diante desse canal iremos tratar sobre análises e também resenhas de livros teológicos cristãos reformados. Nós trabalharemos sobre questões cruciais do R6 Pro, esses pequenos livros editados pela editora Fiel, onde o R6 Pro ele trata de várias temáticas do cristianismo. E hoje traremos à baila aqui no nosso canal o primeiro livro, que é Quem é Jesus? O primeiro tópico sendo, por favor, o Jesus real poderia levantar-se? E depois ele vai falar um pouco sobre as questões dos títulos de Jesus. E para encerrar o seu livro, ele fala sobre a questão da vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus aqui terreno e como esse ministério pode nos ajudar a compreender quem é Jesus. A primeira coisa que o R6 Pro coloca é que, diante do cenário histórico, levantou-se vários eruditos tentando apresentar-nos um Jesus segundo seus preconceitos, segundo aquilo que eles entendiam. Por exemplo, nós temos os liberais, temos um Jesus no conceito evolucionista, no conceito marxista, num conceito pragmático, idealista. E esse Jesus idealista que foram criados diante de todos esses eruditos, segundo o R6 Pro, esse é um Jesus que nós podemos denominar como sendo um anticristo, ou seja, um Jesus que é contra o Jesus real, um Jesus que foi inventado segundo o preconceito desses eruditos, dessas pessoas. Hoje se fala muito em Jesus, mas será que nós conhecemos o Jesus real, o Jesus verdadeiro, o Jesus que é apresentado no Evangelho? O Sproul fala que defende nesse primeiro capítulo que a única forma de nós conhecermos o Jesus real é conhecermos o Novo Testamento, é conhecermos a Bíblia e o que a Bíblia fala acerca de Jesus. Por exemplo, nas cartas apostólicas, nos evangelhos que nos é apresentado, e como tudo isso demonstra e pinta uma imagem de um Jesus real, de um Jesus que de fato existiu e de um Jesus que pode sim modificar e transformar nossas vidas. Esse é o primeiro tópico, em resumo. No segundo tópico, o R6 Pro vai tratar acerca da questão dos títulos que são dados a Jesus. Eu acho bacana que o R6 Pro ele fala sobre um professor, um erudito que ele ia dar uma palestra numa faculdade, e quando ele chega naquela faculdade há uma certa expectativa de todo o povo para poder ouvir aquele erudito. Afinal, um erudito vai falar sobre um dos personagens mais fantásticos da história, um dos personagens que é um herói para algumas pessoas, vai falar de Jesus. E esse professor ele é erudito nessa área. Mas quando ele chega, ele sobe à tribuna e ele começa a pronunciar, ele fala apenas sobre os títulos de Jesus. E o que isso tem a ver, falar dos títulos de Jesus? Os títulos de Jesus, eles são muito importantes na Bíblia porque eles falam da identidade de Jesus. Fala sobre quem Jesus é. E aí a gente tem vários títulos que é apresentado na Bíblia. Por exemplo, nós temos o título de Cristo. E às vezes a gente se pega juntando as duas palavras, né? Jesus, Cristo. E a gente acha que o nome de Jesus é Jesus Cristo. Mas o nome de Jesus é apenas Jesus. Cristo é um título que nós damos a Jesus. É um título que os apóstolos davam a Jesus. Então, esses termos, eles têm tudo a ver com a vida de Cristo. Quem Cristo é. Você vai entender por que ele vai usar esses termos e explicar de maneira mais clara e mais completa sobre cada título disso. E nós passaremos agora para o terceiro tópico, que é sobre o ministério de Jesus, a vida de Jesus. E no início ele vai falar um pouco sobre algumas dificuldades que temos no sentido porque às vezes alguns teólogos e alguns eruditos eles tentam esvaziar a obra de Cristo, a obra que Cristo que é apresentada no Novo Testamento, a obra de milagres, daquilo que ele fez. Às vezes, por exemplo, uma das coisas mais complexas para se entender e para se identificar é o nascimento de Jesus. Como Jesus nasceu de uma forma virginal, de uma forma que não houve uma relação entre homem e mulher, mas o próprio Deus é quem concebe pelo Espírito Jesus Cristo, utilizando uma mulher chamada Maria.
Isso é muito difícil de se entender, às vezes as pessoas esvaziam isso, tiram o sentido disso, mas o R6 Pro, ele vai dizer que se o Deus que fez do nada, ex nihilo, o mundo, ele criou o mundo a partir do nada, como ele não poderia também trazer vida a Maria de uma forma extraordinária? Como é difícil compreender isso, como é difícil para alguns compreender, aceitar que o mundo foi feito de uma forma poderosa e não aceitar que Cristo também veio ao mundo de uma forma sobrenatural e poderosa. Então, a primeira questão que ele vai tratar é sobre essa questão do nascimento de Jesus, a concepção virginal de Cristo. Depois ele vai falar sobre o batismo de Jesus. Depois ele vai falar sobre a tentação de Jesus, a paixão de Cristo. E aí ele vai falar um pouco sobre o significado da cruz, o que a cruz significa. Vai trabalhar um pouco sobre a questão do que Paulo, da perspectiva do que Paulo vê sobre a crucificação, dizendo que Paulo tem uma ideia que é uma ideia bíblica extraordinária, que é uma ideia também do Antigo Testamento, que o próprio Cristo ele se tornou maldito por nós. Ele nos resgatou da maldição da lei. Aquela maldição que estava imposta sobre toda a raça humana, Cristo foi crucificado para nos resgatar dessa maldição da lei. E por último, e tratando aqui do penúltimo tópico, ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Como essa ressurreição de Jesus ela é maravilhosa, porque Cristo não foi apenas crucificado, ele também ressuscitou. No terceiro dia, Deus Pai fez com que Jesus Cristo voltasse à vida. O seu corpo novamente ganhou vida, aquele corpo que estava morto, que estava vazio, novamente tornou pulsar sangue em suas veias, sangue glorificado, uma vida glorificada. O próprio Cristo, o próprio Deus levanta Cristo da tumba no terceiro dia. E uma das coisas que, para ele terminar o seu livro, que eu acho muito legal e bacana, é que ele vai falar sobre a questão da ascensão de Jesus. Cristo se ascendeu, ele subiu ao céu. E há uma grande expectativa, porque quando Cristo sobe ao céu, ele senta-se à direita de Deus para se tornar o Rei soberano sobre todas as coisas. Ele está sentado diante do trono do Deus Pai, à sua direita, e a partir daí ele começa a governar novamente com soberania e a partir daí também ele envia o seu Espírito para conduzir a sua igreja a viver uma vida gloriosa. Então esse é a resenha do livro do R6 Pro. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, ficou algo difícil de você entender, você pode colocar aqui nos comentários, deixar o seu comentário, fazendo alguma pergunta ou algo do tipo. A gente também deseja que você deixe seu like ou fala o que você achou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer esse canal crescer para a glória do Senhor e também vamos aprender mais acerca dessas questões cruciais do cristianismo. Um abraço, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.